Fala galera, sejam bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos falar de direito civil. Turminha, vamos falar de obrigação. E aí para isso nós vamos começar do começo. Então, obrigações. O que seria a ideia de obrigação? A obrigação, ela necessariamente vai ter um vínculo entre um sujeito passivo e um sujeito ativo. E a ideia é que ali exista algo de interesse entre eles, que em regra geral possui um fator econômico, para que se amolde uma relação obrigacional. Entenda que a obrigação ela não fala de propriedade, nós vamos falar da posse da coisa, porque a propriedade, a depender do caso, por exemplo, imóveis, ela só vai poder ser transferida depois de ser averbada no cartório. Então nós temos que pensar nessa hipótese, que a regra da transmissão, ela se dá com a tradição e entrega da coisa. Quando estivermos falando de imóveis, há de fato a propriedade somente quando do registro em cartório. Quais são as características que nós temos dentro das obrigações? 4 são as principais. Patrimonialidade, sobre o valor, a economicidade da coisa. A transitoriedade, inerente à existência de um começo e fim, ela objetiva a sua extinção. A pessoalidade, porque ela se dá entre pessoas. E a prestacionalidade, que é justamente a prestação, fazer algo. Dentre os elementos, nós vamos ter o elemento subjetivo, que vai ser o ativo e o passivo, lembrando que eles são determinados como regra geral, mas como, por exemplo, no caso do cheque, às vezes o cheque vai passando para várias pessoas e não se sabe ao certo quem é o credor, mas em certo momento, quando for sacado, aí de fato nós temos ali o credor efetivamente. Então, ainda que ele seja determinado por regra geral, existe essa hipótese por um lapso onde ele será indeterminado. O objetivo, o elemento objetivo, é sobre a obrigação, e ela pode ser positiva, de dar, fazer, ou negativa, de não fazer. Nesses casos, nós ainda vamos ter um terceiro elemento, que é o vínculo, que é chamado de elemento imaterial, abstrato, que é justamente a ideia que une as duas partes. E aí nós temos o seguinte, tanto o dever do devedor de pagar, na teoria binária, bem como a ideia do credor ter todo o aparato estatal para poder receber aquele crédito. Então, por ele poder fazer a constrição de bens, por exemplo, por meio do judiciário. E aí nós passamos à nossa próxima matéria, que vão ser as fontes. E aí eu elenquei a origem das fontes lá do período justiniano, quando a gente tinha aqui as fontes, o contrato, que é a relação bilateral, um quase contrato, como aquela promessa, uma responsabilidade pré-contratual, os delitos, que os delitos eles sejam a reparação daquele dano, e o quase delito, que seriam os crimes culposos. Claro, isso foi aperfeiçoando, então a gente chega num conceito mais recente, moderno, sobre as fontes imediatas e as fontes mediatas. Imediatas, aquilo que tu lê, bate o olho e enxerga o direito. Então a lei é uma fonte imediata. Imediata, da qual deriva direito. Então nós temos os negócios bilaterais envolvendo duas partes, aí lembra da pacta sunt servanda, o pactuado entre as partes tem força de lei. Os atos unilaterais, professor, como assim? Tem como ato unilateral? Tem exemplo, o testamento. O testamento, por suposto, depende da vontade de um e vai atingir terceiros numa relação obrigacional. Os atos ilícitos, porque quem causa dano, nasce também a ideia de repará-lo. Então nós temos o artigo 186 e 927 do Código Civil. Os negócios não negociáveis, que o professor Pablo Stosi utiliza quando a gente fala de prestação de alimentos. Você não pode transmitir prestação de alimentos à sua própria vida. Então, nesse caso, aqui vai nascer uma objeção, ok? Bem, sobre as modalidades, temos 3. Prestação de fato, que é inerente ao devedor, aquilo que ele deve fazer. Prestação de coisa, que é inerente ao objeto, ela pode ser atual nesse momento ou no futuro, vide, por exemplo, a empreitada. E ainda as relações, que são derivadas de uma prestação instantânea ou futura. Instantâneo é aquilo que se aperfeiçoa naquele momento, futuro no momento posterior. Entrando propriamente na matéria, a primeira grande parte da matéria vai ser inerente à obrigação de dar, lá no artigo 233 e seguintes. A obrigação de dar, ela vai se dividir entre dar coisa certa, específica, individualizada, ou coisa genérica, incerta. Quando nós falamos de dar coisa certa, pense o seguinte, ela tem que ser individualizada, pode ser móvel ou imóvel, ela pode ser outra coisa, ainda que mais valiosa. O código vai falar que não, você não é obrigado a receber algo diverso daquilo que foi pactuado, ainda que seja mais valioso.
Perceba que nós falamos que você não é obrigado, mas você pode. Claro, é livre disposição da vontade, mas você não é obrigado. Professor, e como que funciona a questão da obrigação, a sua responsabilidade? Bem, a obrigação ela se aperfeiçoa até o momento da tradição, o que não quer dizer que você fica totalmente isento de responsabilidades. Como nós já vimos, existem uns vícios. Então pode acontecer um vício oculto posteriormente que enseja uma responsabilidade por aquele que passou aquele produto. Quais são as consequências jurídicas no caso de perda ou deterioração da coisa? Primeira coisa que você tem que pensar, teve culpa? Se teve culpa, já tem que vir aqui na cabeça. Se teve culpa, vai ter a indenização, que é a restituição da coisa, mais perdas e danos. Então veja, se a gente falar de perda, com culpa vai ensejar a indenização, a devolução do dinheiro, mais perdas e danos. E se for a deterioração? Duas hipóteses nascem. Você pode receber aquela coisa com o valor abatido e perdas e danos, ou então você recebe o valor integral mais perdas e danos. E se foi sem culpa, professor? Sem culpa vai extinguir a obrigação, tanto no caso de perda quanto no caso de deterioração, só que na deterioração você pode aceitar a coisa. Você pode aceitar a coisa de acordo com o que ela esteja e ter um valor abatido. Exemplo, tu pegastes um carro, comprou um carro, só que o carro não foi entregue ainda. Quando ele foi entregue, descobre-se uma batida nele. Então veja, tu comprou um carro inteiro, de repente ele vem com uma batida. Tu pode aceitar o carro, mas aí com um abatimento naquele valor cheio. Tranquilo? Obviamente, você tem que devolver o valor caso seja extinta essa relação, essa obrigatoriedade, essa obrigação. Obrigação de restituir. Restituir, entende-se que o proprietário é o credor. Então, ele já é o proprietário, só vai devolver. Dá um exemplo, senhor, aluguel. Então, quando você tem imóvel, você aluga ele, mas você é o proprietário. Então, ele devolve-se para ti ao fim do contrato. Aqui nós temos uma coisa inerente, que é muito interessante, que é essa ideia de que pertence ao credor, e tem ainda outra coisa ainda mais interessante, que no caso, se a coisa se perde sem culpa do devedor, o credor fica no prejuízo, entendeu? Justamente porque a gente vai estar falando das responsabilidades objetiva e subjetiva, analisando a culpa em havendo essa disposição. Perceba que quando dá ausência de culpa, dá ausência de dolo na culpa, o próprio credor vai arcar com aquelas consequências. Belezinha? Espero que vocês tenham aproveitado. Até a próxima.